Vamos lá. Andando em amor, eu quero falar com vocês algumas coisas assim legais, compartilhar com vocês umas coisas que Deus tem falado no meu coração, tem me ensinado no decorrer de toda essa jornada, e é bom que a gente compartilhe. Hoje é dia de ceia. Se vocês voltarem lá dentro da Bíblia, gente, derem uma olhada, todas as vezes que aconteceu uma ceia, foi um dia de decisão. Todas as vezes. Todas as vezes que o povo teve que tomar decisão, eles encerraram as decisões com uma ceia. Eu quero falar disso hoje, sobre a questão de andar em amor, porque a verdadeira igreja de Deus, a Bíblia diz que a fé perfeita é a fé que opera por meio do amor. A fé que funciona é a fé que opera motivada pelo amor. Uma fé que não olha os seus proveitos. Quando a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13 que o amor, ele não é soberbo, ele não é, ele não se ufana, ele não suspeita mal, tudo crê, tudo espera, tudo confia. E essa é a fé que funciona. É uma fé onde a sua consciência tem plena ligação com Deus e você sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Então você pode descansar, porque se você não acredita que Deus está no controle de todas as coisas, não tem como você dizer que está operando a fé genuína. Não tem como, porque se qualquer angústia, qualquer desespero que pare dentro do meu coração, a respeito de algo que eu pedi a Deus, de algo que eu coloquei diante do Senhor, se essa angústia me rouba um minuto de tranquilidade, eu não posso dizer que a fé perfeita está em operação. Porque ou eu confio, acredito que Ele está no controle de todas as coisas, então eu vou ter que abrir mão daquilo que eu declaro, segundo a palavra, e correr atrás do meu próprio prejuízo, da minha própria maneira, da minha própria forma de fazer. E cada um baseado naquilo que tem em si próprio. Alguns com mais conhecimento humano, com intelecto mais expandido, outros com menos conhecimento humano, mas cada um na sua própria força. Mas quando nós operamos a fé, desde o menor até o maior, todos têm o mesmo poder e o mesmo potencial. Quando você opera a fé, por meio da fé, Deus torna todo homem igual. Todo homem igual, não tem maior e nem menor, todos são iguais, não tem mais culto ou indulto. Por isso, quando nós buscamos, quando operamos a fé que vai funcionar sempre, será a fé que é operada pela motivação correta, a fé enraizada em Cristo, em Deus, que é o próprio amor, a essência, a natureza de Deus é amor. Né? É certo que nossa jornada de existência humana, nós perdemos sim o referencial do amor verdadeiro. Em que jornada? Desde que o homem foi tirado de dentro do Éden, o homem perdeu o referencial do amor verdadeiro. Perdeu essa questão de amor. Como é que é andar em amor? O homem passou a viver totalmente voltado para aquilo que ele dá, que ele pode receber em troca do que ele dá. E ainda continua, às vezes, submetendo-se a Deus, olhando para o que Deus pode dar. É claro que é uma disposição de Deus sempre dar mais do que eu peço ou estou pensando que Ele é capaz de me dar. Mas a minha posição para com Deus tem que ser não pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele representa para mim. Pelo que Ele representa sempre para nós. O ter, o receber de Deus, o ser beneficiado por Deus, é uma consequência dessa vida de comunhão com Ele. É uma consequência. Imagine que você faz uma viagem com alguém que te ama muito, e você está sem recurso para fazer a manutenção dessa viagem. No decorrer dessa viagem, essa pessoa que te ama muito tem todo o recurso, abundante, tanto quanto você precisa. E ele te ama muito, ele não vai de forma alguma te deixar de lado para suprir apenas a própria necessidade, sem que supra a tua. E essa é a fé que opera, quando entendemos que estar com Deus é ser diretamente participante dos benefícios dele. Porque esse é o Deus abundante que nós temos. Na verdade, nós somos forçados pelo novo padrão de existência sem Deus a nos adaptarmos a um sistema em si subornado pela moeda de troca. Eu só amo quem me ama, eu só perdoo quem me perdoa, eu só dou a quem me devolve. Eu só faço aquilo que eu avalio que vale a pena. Na verdade, o resultado disso é que nós estávamos mortos. A morte é a separação do homem com Deus. Essa morte que houve no Éden foi a separação do homem. O homem se afastou de Deus. A natureza de Deus saiu de dentro do homem e entrou a natureza diabólica, onde o diabo passou a dirigir esse homem. E esse homem passou a depender dessa moeda de troca.
O significado de morte é que ela interrompe o fluxo de contato do coração com o resto do organismo, tornando o sangue num líquido transparente sem sentido. Quando uma pessoa morre, depois de algum tempo dela morta, você vê que o sangue dela vai perdendo a coloração. É destruído. Isso é a vida fluindo dentro deste homem. Adão, quando se separou de Deus, por um tempo ele ainda continuou ouvindo a Deus. Adão, dentro do Éden, Deus veio vê-lo no final do dia, ele estava ouvindo a Deus, ele já tinha pecado. Ele ainda estava ouvindo a Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus longe, tão longe que deu para ele se esconder. E não pense que ele deixou de ouvir a voz de Deus depois que saiu do Éden, não, continuou ouvindo. Caim e Abel ouviram Deus falar com eles. E falaram com Deus e responderam para Deus. E houve um diálogo entre Caim e Deus. O homem continuou ouvindo a Deus por um tempo. E ele continuou achando que estava dirigindo a vida dele, porque ele ainda ouvia Deus. Mas havia sido cortado esse fluxo de relacionamento, que não é pelo que Deus pode dar, porque o homem, mesmo ouvindo a Deus, passou a se relacionar com Deus pelo que Deus podia dar para ele, e ele dava, e Deus dava, que era uma moeda de troca. Não era mais um relacionamento de amor, onde não diz que Adão dava alguma coisa para Deus quando Deus vinha no Éden, ou Deus dava alguma coisa para Adão, simplesmente eles estavam juntos. Simplesmente eles estavam juntos, eles caminhavam, era uma jornada junto, o dia a dia. Deus compartilhava deste amor que independe de quanto eu tenho nas mãos para te dar. Mas não se preocupe, você é participante de tudo que eu tenho. E essa é a questão da fé. Ela interrompe o fluxo de contato do coração com o resto do organismo e torna o líquido, o sangue no líquido totalmente sem vida. Isso é o que nós podemos dizer de que esvaiu-se a vida do homem, esvaiu-se a presença de Deus dentro do homem. No Éden, a nossa desobediência, ou a nossa morte, ceifou o fluxo da vida, tornando a nossa existência totalmente sem cor. Quando eu falo nós, porque nós estávamos em Adão lá, gente. Eu acredito que a maior tragédia na vida de Adão não foi no final ele ter perdido a esposa, se ela morreu primeiro, ou ter sabido que o filho morreu, um filho matou o outro. Foi no momento em que ele foi posto para fora do Éden, Deus disse assim, pôs ele para fora do Éden. Eu acredito ser a maior tragédia do homem. Eu nunca me senti vazio de Deus depois que eu recebi. E peço não ter que passar nunca por essa experiência. A morte congela o coração e o isola do propósito da existência. O espírito do homem fica só. Quando a Bíblia fala que o homem tinha um espírito morto dentro, não está falando que o homem tinha dentro dele era um buraco sem nada. Não, o espírito do homem estava lá, mas só, sem propósito. Estava só, sem um propósito, sem um porquê da existência. Um homem sem Deus, um ser humano sem Deus, é um homem sem um porquê da existência, sem um porquê existe. A ausência de Deus da vida, gente, presta atenção. Trabalhem, batalhem para manter Deus na tua vida, na tua casa. A tua casa perde o propósito, a tua família perde o propósito se Deus não estiver constantemente sendo, o calor. Se Deus não for constantemente essa comunhão que une a família, que une a igreja, aí perde o propósito de o porquê eu estou aqui, o porquê existe, qual é a finalidade da minha família, do meu casamento, dos meus filhos. Se Deus não estiver lá, se não houver um trabalho de perdão, de amor, a batalha que eu travo na minha casa, que eu falo travo contra mim mesmo, a minha esposa trava contra ela mesmo, para mantermos-nos sempre em comunhão, mantendo Deus lá dentro. É isso que dirige, é isso que dá um propósito para a tua vida, porque se nós formos viver de trabalhar e comprar arroz e feijão para colocar na despensa e comê-lo e trabalhar e fazer isso, nós vamos ter uma vida de lagarta que não vira borboleta. Porque aquela que vira borboleta, que sofre a metamorfose, ainda vai, mas tem uns que não se transforma. Pensa que vida maligna.
Come folha, come folha, come folha, come folha, come folha, e depois nem vai para o açougue e nem vira borboleta. Misericórdia. 2 Coríntios 10:4, a seguir diz assim, olha, as armas do nosso combate não são carnais, mas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Segue, pode ir. Derrubando os raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos, sempre prontos para vingar a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Presta atenção. Não, pode parar, pode voltar. Quando for cumprida a vossa obediência. Quando o homem perde Deus, ele é obrigado a usar as armas humanas. A forma humana de fazer as coisas. Eu estou pregando aqui na quinta-feira a respeito da morte. A morte fazer morrer a velha, antiga natureza, aquela necessidade de explosão, de tomar decisão pela minha própria força, aquela necessidade de bater o levou, e sabe? Estou falando disso aqui de morte, porque a morte do meu eu é a única forma de manifestar a glória de Deus em minha vida. Me render, abrir mão do meu conceito, do que eu acho, para ouvir uma direção do Espírito Santo. Para saber o que Deus vê como melhor, porque eu consigo ver nessa dimensão aqui, eu estou vendo todos vocês, mas Ele sabe o que acontece daqui para fora, então até a palavra ser ministrada é Ele que tem que dirigir. Porque Ele sabe qual é o dia a dia de vocês, quando você deita a tua cabeça no travesseiro, que não tem marido, ou não tem esposa, não tem pai, não tem mãe, não tem filho. É você, o teu travesseiro, que também não sabe de nada, que tem travesseiro que só faz doer o pescoço. É você e ele. É você e ele que está ali, não tem jeito. A Bíblia, por isso que Salmo 139... Antes que a palavra me venha à boca, tu conhece o conteúdo dela, não tem um pensamento que ele não sonda, é você e ele. Então eu posso me precipitar em muitas coisas e perder a essência, o fim. Ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vejo cada combate que nós enfrentamos, esse dessa semana com a igreja, mas não encerrou o combate contra a igreja, pastor, acabou? Não. Todos os dias nós enfrentamos combate em família, enfrentamos combate profissional, combate às vezes o diabo tentando roubar a nossa saúde, combate no casamento, o diabo tentando roubar os nossos filhos para as drogas, para a prostituição, tentando roubar o teu emprego, tentando destruir a tua empresa, tentando roubar a tua fé. Todos os dias você enfrenta, e em todos esses você precisa tomar essas armas que Deus te direciona. As tuas armas não podem ser carnais. Não podem ser atitudes, involuntárias, impensadas. É necessário que refletir o que? No problema, pastor? Não reflitamos em como Deus reage, como Deus opera dentro disso, dessa luta, como Deus faria se todo mundo parasse para refletir diante de uma luta, irmãos, não teria discussões conjugais. Estou falando da igreja. Não posso falar de lá de fora. Nós não teríamos crises conjugais se a mulher pensasse antes de dar uma resposta brusca para o marido. O que Jesus faria? Ela pararia, mudaria de estratégia. Se o marido pensasse antes de dar uma resposta brusca para a esposa, ele mudaria de estratégia. Espera aí. Ao invés de estar jogando pedra para tirar os frutos estragados, os próximos frutos vão ser estragados também. Derrube eles, e os próximos serão estragados, até que você trate do tronco, da raiz. Os próximos frutos serão estragados também, não tem jeito. Sempre serão. Perdemos o poder de combate espiritual. Não tínhamos mais as armas de Deus. É assim que andou a humanidade por milhares de anos, sem as armas de Deus. E como foi terrível, porque o homem andou procurando escape, resultados momentâneos. É como aquela pessoa que tem 4 cartões de crédito, e aí ele
está endividado com um, ele saca de um e põe outro para cobrir aquele, tentando resguardar o nome, aí saca do outro para cobrir aquele, 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 vai no agiota para cobrir os 4, e depois vai no parente para cobrir os 5, e depois muda de estado para se cobrir. Perdemos as armas de Deus, fomos forçados a usar as armas humanas. O nosso inimigo aparentemente se tornou tudo o que a gente podia ver. Olha só, o nosso inimigo aparentemente se tornou tudo o que a gente podia ver apenas, só o visível. E o invisível tornou-se invisível também para a percepção humana. Uma das grandes forças do inferno é fazer as pessoas pensarem que ele não existe. E que a nossa luta é contra pessoas. O invisível tornou-se também invisível para a percepção humana. O homem perdeu não só Deus, o homem perdeu a percepção também do mal. E tornou-se um boneco na mão de Satanás, fazendo exatamente o que o diabo queria. Porque quando você tem a percepção do mal, você sabe que é o mal. Mas quando você não tem a percepção do mal também, porque a palavra não é luz para te dirigir apenas no que Deus te quer. A palavra é luz para te dizer quem é Satanás e as obras dele quando estão em evidência. Mas o invisível tornou-se invisível também para a percepção humana. O homem perdeu isso. 2 Coríntios 10, 7, Paulo diz assim, olha, olhais para as coisas segundo as aparências. Vocês avaliam o livro pela capa. Pelo momento, porque é isso, é toda a força que o sistema opera contra a igreja, fazer com que uma circunstância seja ampliada diante dos teus olhos e você perca a cabeça e tome direções que você, na verdade, dentro de você não tomaria. Mas por causa da circunstância aparente, da gritaria e da pressão, você acaba se rendendo a ela. Ele diz, olhais para as coisas segundo as aparências. Quando olhamos segundo as aparências, somos engolidos pelas linhas que delimitam aquela imagem, permitindo que os nossos sentidos assumam totalmente o comando. E o homem passa a andar, passou e passa e anda segundo as vaidades do sentido. Ele se move por aquilo que ele está vendo, sempre pela primeira conversa que veio, sem avaliar ambas as partes. Eu tenho visto, como eu tenho visto pastores que tentam decidir um problema conjugal ouvindo apenas a versão do marido, outros ouvindo apenas a versão da esposa, sem parar, sem analisar os fatos, sem acompanhar a trajetória daquela família, sem ver onde nasceu tudo. E na verdade nunca resolve o problema. Paulo disse, olhai as coisas segundo as aparências, estão medindo porque você está sofrendo pressão, porque está doendo, porque... Às vezes tem dor de cabeça que parece que está arrancando o teu crânio e, na verdade, é só fome. Come alguma coisa, por favor. Depois passa ali na cantina. Se você olhar segundo as aparências, e tem câncer que a pessoa não sente nada. Quando olhamos segundo as aparências, somos engolidos, de novo, pelas linhas que delimitam aquela imagem, permitindo que os nossos sentidos assumam totalmente o comando. Hebreus 10, 27, 11, 27 está escrito assim, pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ele ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Ficou firme porque ele estava confiando no Deus que fez a promessa. E ele seguiu essa direção. Quando confiamos em Deus, tomando a palavra, olha só, como parâmetro, invalidamos o que vemos para que elas se revelem como o que realmente são. Quando o inferno vem gritando com aquela montanha de, sabe, alguém aqui já esteve numa eira de feijão? Quem já esteve? Quem sabe o que é eira aqui? Diga amém.
Se fosse um, eu ia jogar o microfone, mas teria que ter 1 milhão de microfones aqui para jogar. Eira é um descampado de terra batida, hoje é de cimento, mas é de terra batida, que você deixa bem limpinho, junta todo o feijão colhido, coloca ali, cada um pega um porrete e pau no feijão. Depois tira a palha e fica só o feijão. Pronto. Quem entendeu, diga amém. Amém. Isso aí. Feijão, ele vem dentro de uma como é que chama aquilo? Bage? Uma vagem? Isso. Então, quando ele está seco, com folhas e ramas e tudo, ele fica muito alto. Então, no interior, quando batíamos feijão, a gente fazia uma pilha e era aquela festa, né? Porque cada um pegava um porrete e saía surrando, mas no final da batida ainda ficava uma pilha alta. Mas isso não significava que a quantidade de feijão que tinha ali era daquela altura. A gente tirava toda a palha e sobrava lá uma saca, 40 quilos, 50 quilos, a depender do tamanho da eira. Então, quando o que parece ser, olha essa frase, quando confiamos, volte de novo, quando confiamos em Deus, tomando a palavra como parâmetro, invalidamos o que vemos para que elas se revelem como realmente são. Para que elas se revelem. Você vê aquele cachorro São Bernardo, tem 1,5 metro de altura. E se você vê um cachorro daquele vindo para cima de você, balançando, você diz, meu Deus, quando ele chega perto de você, veio te salvar. Aí você vê um pitbull desse tamanhinho, ó. Você é pitbull, ele arranca o teu pé. Se você não trazer toda a tua luta, para dentro da palavra, para o campo da fé, ela vai ser exatamente o que ela está dizendo que é. Mas se você trazer para dentro da palavra, você vai descobrir que ela é apenas uma mentira de Satanás. Que todo o intuito é fazer com que você crie um problema depois que você acredita naquela mentira. Aí sim você vai criar um problema. Que até então você tinha apenas uma mentira. Romanos 8,14, Paulo diz assim, olha, irmãos, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Ele não diz que os que não são guiados não são, mas ele disse, os filhos de Deus são guiados, eles buscam sempre a direção, porque nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Diga graças a Deus por isso. Então você pode parar, você pode, sabe, no meio do teu combate, ao invés de sair dando soco em todo mundo, porque numa briga, gente, presta atenção, você está numa briga, está todo mundo dando soco, não sai dando soco em todo mundo não, se afaste e espere pelo menos um passar no teu lado, fica ali quietinho, um passou... Senão você vai ficar dando soco no ar, já que quer brigar. Não fique cansando o teu braço sem acertar ninguém, porque se você sair no meio... Pode ser que você ganhe acerte 1 ou 2, mas recebe um monte. Então fique de fora, né? No limite, só olhando. Veio um, passou... Ainda que seja o único que você acertou, você saiu na vantagem. No meio de uma batalha, sem a direção de Deus, ninguém tem vantagem. No meio de uma guerra, sem a direção de Deus, ninguém sai na vantagem. A contagem dos mortos e feridos é tão avassaladora que ninguém tem vantagem. Eu creio que temos julgado tantas coisas em nossas vidas, segundo o que parece ser, que se fôssemos descobrir, esse fosse tira. Descobrimos que perdemos grande parte do que vivemos preso a este mundo opressor. Não é opressor, é opressor. Foi eu, não foi o Tiago, não. Eu consertei a frase e não salvei e enviei para ele antes de salvar. Ela voltou na hora que eu enviei. Não foi o Tiago. Não, hoje não é dia de eu culpar ninguém. Depois a gente fala lá em cima. Nós julgamos muitas coisas segundo o que ela parece ser.
É que quando você escreve no tablet, ele faz essas cacas, né, gente? João 17, versículo 16, diz assim, olha, eles não são do mundo assim como eu não sou do mundo. Isso é Jesus dizendo. Eles não são do mundo assim como eu não sou do mundo. Se você for julgar as coisas segundo esse mundo, você vai ter que usar as armas desse mundo. Não tem jeito. Não tem como você julgar as coisas segundo esse mundo e usar as armas de Deus. Não tem como. Quando você julgar as coisas desse mundo, use as armas de Deus, que aí elas vão aparecer como verdadeiramente são. Ele diz no versículo 17, ele diz assim, Pai, separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por que juntou tudo aí? Agora foi ele. A tua palavra é a verdade. Voltamos os nossos olhos para o que somos verdadeiramente, como seres nascidos de Deus, para que possamos paralisar o inferno e glorificar a Deus. Volte os seus olhos para o que você é na verdade. Você não é desse mundo. Você não faz parte desse mundo. A sua cultura não é deste mundo. Você tem o direito de usar as armas divinas para seu combate. Vou falar... Você tem o direito, é um direito adquirido por Jesus naquela cruz, de sair sempre em vitória em todos os combates. Preste atenção, gente. De sair sempre em vitória em todos os combates. Não estou falando de alguns, não, em todos. É um direito adquirido na cruz, em Cristo. Em todos os combates, Ele te deu o poder e o direito de sair em vitória. É uma herança. A vitória sobre qualquer combate que você enfrente na tua vida é uma herança adquirida. Por isso que eu estou te levando a tomar para si, sabe, como um direito adquirido em Cristo. Não tema no meio da luta. Olhe para a pessoa que está atrás de não tema nessa luta. Porque é um direito adquirido. Você só precisa parar e permitir que o Espírito Santo te dirija dentro dela e te dê as estratégias certas. E pode ter certeza, você vai sair do outro lado em plena vitória. Pode ter certeza, você sairá do outro lado em plena vitória, quer seja de saúde, de casamento, vida financeira, de empresa, de emprego, seja lá o que for, no teu ministério. Foi ele que disse isso, é como se tivesse acendido uma lâmpada que não tem como alguém apagar. Jesus disse, ninguém pode esconder uma lâmpada acesa embaixo do alqueire. Não tem como, uma hora vai envelhecer o alqueire, vai envelhecer a proteção e o raio dela está lá, puff, vai surgir. 1 João 4,8 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que legal. É amando-nos uns aos outros que iremos construir uma igreja forte, capaz de liquidar qualquer ação do inferno. Qualquer ação do inferno. O trabalho de Satanás é dividir, é separar, é colocar cada um com a sua própria opinião, para que ele possa ter êxito dentro disso. Essa é a obra do inferno. É dividir, é separar, é segregar as pessoas, cada um no seu canto, para que ele possa ter êxito. Essa é a obra que Satanás, que o leão faz. Rugindo, separando os gnus, espalhando a manada de gnus, para ver se um corre para um lado separado. E quando ele corre, ele é a vítima. Mas se o gnu não gerar novos e não nascerem novos, o leão consegue destruir toda a manada. Aos poucos, ele vai destruindo. Essa é a obra de Satanás. É separar. Mas quando nos amamos uns aos outros, nos preocupamos e oramos uns pelos outros, não permitimos, eu sempre guardei isso no meu coração, na minha casa, na minha vida, dessa manancial, na mesa, na cadeira, no sofá, no piso, que eu ajoelho para orar por fulano, é proibido falar mal dele. Porque a Bíblia diz, não é conveniente que do mesmo manancial saia água doce e água amargosa, não vai acontecer isso. Eu amo e eu vou estar sempre em comunhão e Deus vai ser a base de tudo. Somente por meio do amor, somos autorizados a usar as armas que verdadeiramente vencem esse combate. Somente por meio do amor. Quais as armas? As de Deus. Sabe por quê? Não há sentido para a vida sem Deus. Sem um relacionamento com Ele, não há sentido para a vida. Porque nele está a nascente da fonte de água viva que deságua dentro do nosso ser. É o que nos mantém de pé, é o que te mantém vivo, é o que vai dar continuidade à tua história, é o que vai fazer com que o teu legado permaneça, com que o teu nome esteja gravado
Talvez você nunca tenha ido em Hollywood, mas o teu nome vai estar no Hollywood do céu. Aí está lá, ó, pá. Porque esse andou com Deus. Digam graças a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé?